trabalhar multi-região ou trabalhar multi-cloud? Qual a melhor estratégia para a sua aplicação web operar? Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero trazer para discussão esse tema que tem ganhado notoriedade muito grande, principalmente desde uma última queda bem expressiva que aconteceu na AWS em dezembro de 2021, quando, por um problema que aconteceu na região da Virgínia, alguns serviços foram comprometidos, tá? Então, a partir de então, esse tema ganhou muita força. Poxa, a nossa aplicação precisa ser multi-cloud, a nossa aplicação precisa multi-cloud. E aí eu trouxe para balancear esse assunto a ideia de multi-região. Para fazer isso, vou mostrar aqui um desenho de uma aplicação web que eu utilizo nos eventos que eu realizo, chamado BIA, que é do Bootcamp Imersão AWS, uma aplicação em Node com React com banco PostgreSQL. Vamos colocar a realidade para ela, caso a gente tenha esse desafio. Eu preciso que essa aplicação tenha alta disponibilidade, além de estar em uma região. Eu preciso ter a garantia que, caso novamente a região da Virgínia caia, essa aplicação esteja disponível, ela não fique fora do ar, tá bom? Então, com isso, eu vou trazer alguns desafios e comparar a realidade multi-cloud e multi-região, para que aí sim a gente possa decidir, ou você possa decidir, qual é o melhor para a sua realidade. Joia? Bom, então, para essa discussão aqui, eu vou compartilhar aqui a minha tela, certo? Vou ter o quadro aqui para apresentar a realidade, fazer um desenho aqui para vocês. Quero que vocês acompanhem com muita atenção esse desenho, para que vocês acompanhem, siga aqui o raciocínio que eu vou trazer, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro aqui, o que é que eu vou fazer? Tá? Busquei trazer o quadro em branco para que a gente possa construir esse raciocínio juntos. Joia? Bom, primeiro aqui, já que eu estou falando no cenário de multi-cloud, eu vou desenhar o cenário aqui tendo duas nuvens à disposição, certo? Vou colocar um quadro aqui para uma nuvem. Vou chamar essa nuvem de AWS. Pronto, vou colocar aqui AWS. E desse lado aqui, vou colocar nuvem 2, certo? Aqui pode ser a nuvem do Azure, Google Cloud, por aí vai. Vou colocar aqui nuvem 2, já que as nuances vão ser as mesmas, certo? Para a nossa realidade, a gente vai ter uma aplicação web, vou colocar aqui, app web, Node com React, então vai ser uma aplicação web, e ela tem um banco, vou colocar aqui o BD, em PGSQL, certo? Aqui dentro das clouds, nós vamos colocar aqui duas regiões. Vou colocar aqui região 1 e a região 2. E na nuvem 2 a mesma coisa. Região 1 e região 2, certo? Acompanhe o raciocínio para que vocês não se percam. Deixa eu até aumentar aqui o desenho. Pronto, vai ficar melhor. Região 1, região 2. E aqui, aumentar aqui também. E vou colocar região 1 e região 2, certo? Então, vou colocar os nomes aqui para ficar melhor. Região 1. Também região 1 aqui. E aqui região 2. E também região 2 aqui. Beleza? Beleza. Então, dentro da região, lembra do conceito que existe zonas de disponibilidade, certo? Então aqui vou colocar apenas na primeira região, duas zonas de disponibilidade. Vou colocar aqui, só nesse cara aqui como exemplo. Vou colocar aqui a Z1 e a Z2. Beleza. Temos aqui a Z1 e a Z2. Lembrando que para uma aplicação estar em alta disponibilidade, ela precisa estar em mais de uma zona, certo? Mas no caso do que aconteceu em dezembro, APIs da região 1 que lançavam novas instâncias foram comprometidas. Então você não conseguia lançar mais instâncias, certo? Então nesse caso houve um comprometimento. Imagine que por algum cenário a região 1
ficou indisponível. Foi o que aconteceu, a região da Virgínia. Teve uma série de indisponibilidades, não vou entrar aqui no detalhe exatamente o que aconteceu, já expliquei em outros conteúdos, mas aqui o ponto é, região 1 caiu, e agora? O que é que você vai fazer? E o que a galera está sempre discutindo é, região 1 caiu, vamos para a região 1 na nuvem 2. Isso aqui é o cenário de multi-cloud, certo? Então você precisa que sua aplicação que está na AWS, a região da AWS caiu, você vai então para a região da outra nuvem, no caso aqui, região 1 da nuvem 2. Mas quais os desafios de fazer isso? A galera só fala sobre fazer isso. Agora, os desafios. Nesse cenário aqui eu tenho uma aplicação web, Node com React e um banco PostgreSQL. Cenário 1. Vamos falar da disponibilidade da parte web da aplicação. Como é que seria a disponibilidade da parte web dessa aplicação? Aqui você vai ter os serviços para hospedar essa aplicação. Imagine que essa aplicação está utilizando um CDN, aqui para disponibilizar ela, certo? Ou melhor, para ficar mais simples, vamos supor que essa aplicação está na zona 1 e na zona 2 ao mesmo tempo, certo? Então ela está dentro da região 1. E por algum motivo, essa região inteira ficou com alguma indisponibilidade para lançar mais serviço. E sua aplicação está indisponível, certo? Acima disso, acima da nuvem, você pode trabalhar com um recurso chamado failover, a nível de DNS, certo? O que seria um failover a nível de DNS? Imagine que para você bater nessa aplicação, vamos chamar aqui de app1.bia, o endereço da nossa aplicação seja app.bia.com.br, certo? Vamos supor que o endereço da nossa aplicação seja esse. E quando bate esse endereço, ele vai bater em um load balancer que está na região 1, certo? Só que essa região 1 caiu. Se essa região 1 caiu, o que é que você vai fazer? Você pode fazer um failover a nível de DNS, certo? Então, quando você for fazer o deploy da sua aplicação, se você estiver trabalhando no cenário de multi-cloud, você vai fazer o deploy na região 1 da AWS e também o deploy na região 1 da nuvem 2. Então, nesse caso aqui, você vai ter o endereço do Application Load Balancer. Vamos colocar aqui Application Load Balancer. Que vai ter uma entrada DNS apontando app.bia.com.br para esse ALB. E se acontecer um problema de queda, de indisponibilidade, você vai fazer um failover. Você tem como fazer isso em serviços como Route 53, certo? Você pode configurar um health check. Se o health check não for atendido, faz um failover para o endereço do Application Load Balance que você vai ter na sua aplicação na região 1 em outra nuvem. Beleza? Então, nesse caso aqui, você conseguiu fazer um failover multi-cloud. Dá para fazer isso tranquilamente, certo? Agora, se você fosse optar para fazer isso multi-região. Nesse caso aqui, coloquei a queda que aconteceu foi numa região, certo? Com uma distância muito grande, tem os isolamentos de recursos, o problema aconteceu aqui só em uma região. Mas você poderia fazer essa mesma lógica aqui nessa outra região aqui, certo? Se você optasse por fazer o deploy na mesma nuvem, você poderia ter na região 1 a sua infra, na região 2 também a sua infra, um ALB em cada região, e aí o failover aconteceria, primeiro, o principal seria dessa região 1, caso desse algum problema, o failover chavearia para o ALB da região 2, tá? Nesse caso aqui, em nível de disponibilidade, seria praticamente a mesma coisa, certo? Em relação à complexidade também. Uma vez configurado o deploy para a região 1, você configura o deploy para a região 1 em outra nuvem. O que vai mudar, você vai estar trabalhando aqui com duas nuvens, se optar pelo cenário multi-cloud. Nesse cenário que você tem regiões diferentes, cenário multi-região, você vai trabalhar por uma nuvem, com uma nuvem só e a complexidade vai ser menor, certo? Nunca aconteceu de ter várias regiões da AWS caindo ao mesmo tempo, tá certo? Então, nesse cenário aqui, diria aqui que o resultado é elas
por elas. A não ser que você traga um elemento novo para a mesa, como preço, coisa do tipo, que faz sentido pensar em ter variações de multi-cloud para esse sentido. Beleza? Então, nesse cenário 1 aqui a gente pode ver um equilíbrio de situações. Beleza, cenário 1, ok, da aplicação web. Cenário 2, esse aqui, sem dúvida, é o mais complexo. E você encontra poucas discussões produtivas nesse ponto, que é o banco. Como é que fica o banco, Henrique, nessa situação? Ó, nesse cenário aqui, você vai ter o banco na região 1, certo? Mas a região 1, por algum motivo, ela caiu. O que é que você faz? Se você estiver operando multi-cloud. Vamos supor que aqui está o seu banco aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Ó, vamos supor que seu banco esteja aqui, ó. BD aqui, certo? Você está trabalhando com um recurso da AWS chamado multi-AZ. Então você vai ter o BD aqui, escrevendo aqui, e aqui uma versão standby ou reader nessa outra zona de disponibilidade. Mas se a região inteira por algum motivo caiu, e aí? Como é que fica para você rodar essa aplicação? Se a aplicação vai encontrando uma solução, mas para o banco, qual seria o nosso caminho? Faça a reflexão como é que seria esse cenário se fosse multi-cloud. Você poderia estar fazendo backup desse banco aqui, e quando acontecer a queda, fazer o restore nessa região aqui para continuar operando aqui, certo? Tem esse processo de chaveamento, quanto tempo sua aplicação vai ficar fora? Quanto tempo vai ser o downtime para você fazer esse processo de DR acontecer, esse processo de disaster recovery, para que ele possa estar operando em outra nuvem. É um cenário que você vê que envolve muitas complexidades. Então pensar multi-cloud nesse desenho aqui realmente começa a se tornar complexo, certo? Outra possibilidade que você poderia trazer para a mesa era, cenário 1, você fazer backup e restaurando aqui caso acontecesse o processo de queda. Aí tem um processo de disaster recovery envolvido aqui, que é uma complexidade relativamente grande, tá? Até porque você tem que estar preparado para quando isso acontecer. Cenário 2, você ter seu banco rodando aqui, certo? Banco rodando aqui. E aqui você também tem um banco rodando, certo? E você utilizar um serviço como o DMS. DMS é um exemplo. O DMS da AWS e ficar fazendo réplicas contínuas dos dados desse local aqui para cá, certo? Aqui, mais uma vez, envolve esse gerenciamento de dados. Você tem um cenário delicado e que você é o responsável por isso, tá? Então, quando você envolve a parte de dados, já entra uma complexidade muito maior do que a parte da aplicação web, que muitas vezes é um cenário que não tem estado, certo? Você pode só fazer um novo deploy e a sua aplicação vai estar da mesma forma, mas a parte de dados é uma parte muito sensível. Então aqui, essa parte aqui com downtime vai envolver essa parte aqui replicando os dados. Você vai fazendo o backup, faz o restore aqui quando acontecer esse problema da queda, e o outro é utilizando o DMS para ficar copiando os dados de tempos em tempos. Região caiu aqui, faz o chaveamento para essa outra aqui. Só que, mais uma vez, muitas complexidades envolvidas e um gerenciamento complexo a ser feito por você. Se fosse multi-região, você operando na AWS, você pode usar um serviço chamado, deixa eu colocar aqui para escrever aqui, fica melhor. Você pode utilizar o banco da AWS do Aurora, chamado um recurso Aurora Global Database, tá? Vou colocar ele aqui, pronto. Henrique, como é que funciona o Aurora Global Database? Com o Aurora Global Database, quando você lança o Aurora, você pode adicionar a opção de ter readers em outra região. Então, quando você adiciona readers em outra região, você vai ter o seu banco operando aqui na principal, na região 1, e você vai ter um cluster dele do Aurora na região 2, certo? Henrique, mas se cair, eu não vou ter o mesmo problema? Não tenho que ficar chaveando os dados para cá? Aqui tem uma grande diferença. Quando você trabalha com um serviço como esse, como o Aurora Global Database, a réplica dos dados acontece de forma automática, certo? Inclusive, nesse cenário aqui que nós temos a nossa aplicação disponível aqui na região 1 e aqui na região 2, tem um Application Load Balance aqui e o Application Load Balance aqui,
esse Application Load Balance já pode ficar configurado para apontar para esse cara aqui como leitura. Só tem a opção de leitura para esse cara aqui. Como ele está, o principal é esse daqui. Esse clutch vai ficar só como leitura. E esse daqui vai ser o principal. Então esse Application Load Balance vai ficar só lendo desse aqui. E você pode fazer algum processo de encaminhamento para as escritas serem feitas aqui. Certo? Caso esses dois ambientes fiquem disponíveis o tempo todo. Essa é outro cenário, ok? E quando acontecer a queda desse ambiente, você vai fazer o chaveamento para que esse daqui assuma como o master. Então esse gerenciamento da réplica não vai ser feito por você. Essa questão de fazer o chaveamento é você que vai fazer quando acontecer a queda. E aí você vai ter que trocar apenas o endpoint desse cara aqui, provavelmente por variável de ambiente ou fazendo um novo deploy da sua aplicação, certo? E se você olhar em nível de disponibilidade, qual dessas duas aplicações aqui você acha que tem mais disponibilidade? Essa multi-região ou a multi-cloud? Se você ver, a disponibilidade é praticamente a mesma. Qual a possibilidade da AWS cair globalmente, se são recursos isolados fisicamente? Certo? A API da AWS, que foi uma queda que aconteceu em dezembro, a API é na região. Mas aqui a API não opera multi-região. Cada região tem a sua API deployada. É tanto que você, quando a AWS lança regiões, tem serviços que estão ou não disponíveis, porque eles são isolados naquele local ali, tá? Então, se você pensa em trazer esse item adicional de disponibilidade e ao mesmo tempo de complexidade para a sua aplicação, avalie bem entre multi-cloud e multi-região. Trouxe aqui elementos para tornar a discussão mais rica, trouxe aqui cenários mais complexos que envolvem esse recurso, não só falar, só deployar nas duas nuvens, mas a parte dos dados. A parte dos dados é uma parte sensível que muitas vezes o pessoal não discute, tá? Aqui eu trouxe as possibilidades, trouxe soluções e trouxe também como seria para multi-cloud e para multi-região. Os elementos que coloquei na mesa, agora eu acho a decisão está até óbvia em cima do que eu coloquei, mas trago as possibilidades aqui para que você possa conhecer um pouco mais e não seguir muito o que a galera fala, as modinhas. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então é bom que vocês entendam os elementos que envolvem a complexidade que você está gerenciando, para que aí sim você possa tomar uma decisão mais consciente. Já, galera? Para quem é aluno da formação AWS, em breve eu vou colocar um laboratório desse desenho aqui. Vou fazer um cenário de multi-região com a BIA, tá? Vai ter, na região 1 nós vamos operar com um BIA serverless e na região 2 um BIA multi-AZ, certo? Então vai ser um BIA com a transformidade na região, um BIA serverless em outra e fazer um failover desse de DNS para que vocês possam ver isso aqui mais na prática, tá bom? Para quem não é aluno da formação AWS, vou deixar o link aqui na bio para que você possa entrar na lista de espera. Nesse momento não tem inscrição aberta, mas vou deixar o link aí na lista de espera. Quando abrir vaga, aí sim eu te aviso e você entra se assim fizer sentido. E para quem não é inscrito no canal, galera, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito ao canal a crescer. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo da área. Tenho certeza que eu trouxe aqui uma discussão bem bacana, que pode ser muito enriquecedor para quem está querendo compreender mais essa realidade de cloud, entender mais as particularidades e saber o que faz ou não sentido ser realizado, tá bom? Também, se isso fez sentido para você, deixa um comentário. Quer adicionar algum elemento nessa discussão? Quer trazer algo novo? Deixa aí seu comentário que eu vou ter o maior prazer em ler seu comentário e também trazer, quem sabe, mais elementos para essa discussão. Tá bom, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço a todos e até a próxima.